Fala, meus abacaxis. Partida pra vocês, na tela. Hashtag MPLBR é a Season 5 da Liga Competitiva Brasileira de Mobile Legends. A gente já consegue ver os Juggles fazendo seus respectivos Orange. E é isso, rotação, não, é rotação espelhada. Exatamente, rotação espelhada por ali. O Keizo já finalizando, também o Raridade já finalizando ali os seus Oranges, né? Como diz muito bem o CB. Tá começando a partida, eu acredito que dessa vez a Raridade vai começar a caminhar um pouco mais fácil pelo mapa, porque não tem tanto controle assim pro lado da Randalls. Então ele vai jogar um pouco mais safe, um pouco mais tranquilo, mais livre pelo mapa. Em contrapartida vai ter um dano muito alto aí, o Zezão novamente com essa 1-1. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar da partida. Gabrielzão, começo vai ser mais quente dessa PT, hein? Pode anotar aí, querido. Vai ser mais quente, a gente vê uma movimentação aí no mid lane, já todo mundo querendo o seu pedacinho de farm. Essa troca, cara, vai ser interessante. Olha os dashes, eu gosto muito do Arlo, tá indo pra cima, dando bastante dano pro Tepereta. E será que já vai ter um mini gank ali, cara? Não, acredito que nesse momento não, né, Orochi? Por enquanto vão só, né, pegar informação, porque a tartaruga daqui a pouco nasce, então tem um fator, né, que a galera não considera muito, que é a pressão, né, pressão de mapa, informação, né, as estratégias são baseadas nisso, então eles vão tentando impor pressão, segurar a moita, para que a outra equipe tenha que fazer isso e aí acaba tendo, né, uma desvantagem aí, e aí baseado em reflexo, micro, macro play, a equipe que tem a pressão pode ter vantagem. Exatamente. Dá pra ver também que a RND joga bem sob pressão, né? Já vista a partida que tivemos passada, eles seguraram ali dois Lords absurdamente agressivos da equipe da Influence. Então eles têm aí esse controle mental já da pressão de jogo pra ele estar na zona de conforto. Olha só, o Isera tá por ali, tem a visão do Tepereta, sabe que o Yuji também chegou pra somar, em contrapartida vem descendo ali pelo meio do mapa, já o Raridade e o Shukaku fazendo a rotação pra Tartaruga. Ela tá sendo visionada por ali, o Keizer foi pego sozinho, por enquanto acredito que vai recuar por lá. Olha só, ataque aéreo aberto aqui, muito bem jogado pelo Sakran. Raridade foi pego fora de posicionamento, tá sozinho por lá. Pode ser que entregue aqui agora novamente. Conseguiu entrar muito bem. Zera responde e tá lá. Double kill nas mãos do Zera. Deixa open, deixa isso passar aí e ver o que acontece. E agora os Zezones indo pra cima na rota do ouro. Cara, que play fantástica, a Farsa conseguiu abrir uma ultimate muito boa também ali na Turtle. E olha o replay, gente, olha essa ultimate que perfeita. Saiu ali com abate garantido, uma dupla eliminação e ainda levaram a Tartaruga de cash. Tá lá, garantiu boa sobra agora, hein? Ainda bem que, né, baniram o Kaja, né, porque o Kaja ia fazer um Maniac aí, né, ainda bem. Naquele ladinho, mas vamos que vamos. Muito bom esse start até o momento. Por mais que a Influence ainda conseguisse esse primeiro abate, né, o Tepereta ainda já está um pouco mais avançado, tem a ideia ainda que esse Cera já está fazendo muito mais. E aí fica realmente esse grande potencial dele de escalar, fazer sua otimização. E vamos ver até quando que vai aí o Little Hair dar aquela estacada mais na lanterna da Florin para ver quem é que ele vai escolher. Provavelmente deve ficar aí na base do Zezão para ela conceder aqueles buffs a mais. Exatamente. Só corrigindo aqui, a Tartaruga ficou nas mãos do Raridade, né? Então ele quem saiu com o objetivo ali, o double kill, veio ali pro Isera. Tanto que tá 2-1, a Turtle fica pro lado da Influence e ainda a média de gold fica igual. Até agora a gente tá vendo 10k para ambos os lados. Exatamente. Vai sofrer um pouquinho ali no começo do jogo, agora tá sendo visionado o Keizel por lá, olha só o Shukaku entrou muito bem, Hiroyu que responde por lá, tem Raridade tentando focar por ali, utiliza a mordida dos tubarõezinhos carinhosos dele, não consegue acertar, por enquanto só traz pressão de mapa, mas ainda assim não conseguiu abate. Esses tubarões carinhosos, tem uma imagem? Tá coraçãozinho, né, velho? Ainda não. Lá embaixo da torre foi feito, quase foi pego ali o Shukaku, hein? Mas é um tanque de respeito, ele que vem aí com o Minotauro e é um dos tanques que mais tem HP no jogo, não é isso, Gabriel? Tem um HP muito alto, uma regeneração também muito interessante, dependendo da itemização. A gente viu lá que a Carry teve que gastar um flash importantíssimo para sair com vida e todo mundo tentando puxar a Turtle cada vez mais um pro ladinho do outro, hein? E será que vai ter furto por parte do Keizel? Ele mandou e será que tá ali, quem tá ali é o Isera. Ele foi pra cima, conseguiu estacar por ali, o Raridade mais uma vez garante o objetivo. Entra muito bem com o Caçarinho o menino Raridade, hein? Quem não mandou bem ali com o caçar foi o Keizel, né? Que deu o smite antes, acabou não acertando, aí ficou mole pro Bane. Então a gente vai vendo também o Isera ali na parte inferior tá com uma vantagem muito forte, cara. Exatamente, ele combando pra cima do Tepereta, mas ali tá tranquilo por enquanto, né, Hornet? Tá tranquilo, tá favorável, as duas equipes aí
vão, né, fazendo um early game bem parecido com o jogo retrasado, porque isso lá em cima, a inicialização do Shukaku pode acontecer, o Yuji já abre o ultimate, a torre vai caindo, hein? Acredito que não vai rolar aquele dive, né, Henrique? Ah, eu duvido muito, mas ainda assim temos uma pressão para conseguir fazer então essa primeira torre, né? Então fica mais a critério deles, essa é um pouquinho mais de vantagem. Obviamente que teve aquele zoneamento, a Ivy abre a ultimate como se fosse também uma parça, só pra galera realmente ficar um pouco mais fora, eles focarem um pouquinho mais nessa estrutura. Exatamente, o Gabriel tá por ali, tá vendo os números aí na tela, 2 abates a 1, 5 minutos por enquanto. Foi pego o Sakran. Flash utilizado. Pegou! Tá lá! Eliminação garantida, muito bem, responde no 2 a 2 por enquanto. Vem de garfo que hoje é sopa, menina. Que é isso, hein? Meu amigo. Começando muito bem a partida, 2 abates a 2, 6 minutos de partida na tela com vocês. E agora o Shukaku vai tentando pegar informação por ali, o Keizo tá sozinho por lá, vai rolar o gank em cima dele, tá sendo atordoado nesse momento, suprimido, jogado pra cima, aguenta muita pancada, mas não sei se vai ser suficiente. Tá ali com o poder da tartaruga estacado, abate fica nas mãos do Hiroyuki, bem respondido e tira uma peça importante agora, hein? Foi ver-se no céu tempão e descobriu. Hashtag RND ou hashtag InfC. E agora hashtag eu quero ver jogo. Vai pra cima. Meu amigo, voltamos pra Terra do Amanhecer, onde tudo acontece e você fica aí de casa desesperado por alguma vitória, mas por enquanto tá aí rotacionando e pegaram lá embaixo, né, mano? O Keizo, ele foi pego desprevenido lá em um gank muito bom. 3 abates aí a 2 nesse momento, Ornote. É isso aí, a torre também desesperada cai, enquanto isso a tartaruga é o próximo foco, né? Já tem o reset ali, a equipe da Randalls, né, vai pegando o Blue, ultimate da fase utilizada ali na mid lane, já tá o Arlô pra cima do Yuji, tá nem pra nada, hein? Que isso, Zera? O Izera tá indo ignorante. Aí. É aquilo que a gente falou, né? Deixou passar, complicou, Ornote. Deixou passar, complicou. Né? Eu tô achando interessante que o Grok foi uma boa escolha, né? Eles estão se respeitando bastante, segura um pouquinho aqui, daqui a pouco o outro faz proxy dali e tá tudo certo, né? É briga de compadre. Exatamente. Por enquanto, Raridade garante aí mais uma vez o objetivo. É a terceira que ele faz, CB? O objetivo? Sim. São 3 turtles até o momento. Exatamente. Próxima já vai ser esse Sakran foi de Lordzinho. berço. Oi? Sakran foi de berço. Foi tá. eliminado ali embaixo. E olha o Zezão. Olha o Zezão. Destacou. Estacada no momento certo, o besta Tang canta quase, leva o Shukaku de base. Em contrapartida, Keizo foi focado por ali, usa o poder da tartaruga e sai girando como uma Beyblade. Shukaku perdeu o flash, hein? Vai demorar um pouquinho mais pra voltar, demora aí pela cerca de 1 minuto, obviamente. Vai ter ainda pro objetivo principal, que é esse Lorde, mas ainda assim, não conseguiram o abate em cima do Zezão, ele que por enquanto tá farmando livre. Exatamente, farma bem agora nesse momento o Zezo, ele não tem nenhum abate, mas também não tem nenhuma kill, né? É contrária. Diferente Então- do Hiroyuki, né? Obviamente, a carry dele possui um abate, tá mais tranquilo, obviamente. Mas em questão de líderes de ouro, o top 1 é o Tepereta. Milagrosamente, inclusive, tá até difícil, né? Minha pedra, minha vida. Isso aí, vambora. Tá lá. Detalhe que o Arlô, né, que ele tá contra, tem 2 abates na mão, né? Então é realmente só no farm, na rotação. Enquanto isso, mais uma vez, vão tentando segurar a mid lane. Tá a galera aberta por ali, muito bem jogado, o Tepereta carga selvagem, paralisa instantaneamente, mas Zezão não disponível, Little Hair garante o neutralizado em cima dele, responde muito bem, a Randalls perde ali um objetivo lá embaixo, mas responde na kill. 4 abates a 3 nesse momento pra equipe da Influência, CB. Quem nunca, com o suporte fadinha, roubou uma kill que atire a primeira pedra, tá? Eu já não sei mais se estão jogando MOBA ou Tower Defense, né, cara? Aquela T1 ali, meu amigo, Tá difícil. disputada. Exatamente, disputadíssima e equilibrada, eu diria. Mais uma vez, Sakran abre ali o seu ataque aéreo pra fazer a limpeza de Clean Wave. Quem tá lá em cima sofrendo nesse momento é o Shukaku, porque o Keizo tá incomodando, o Gabriel. Tá incomodando o template pra cima. Olha o dano distribuído pra cima. Olha o dano pra cima dele, mais uma vez, mordida mortal cai por ali, Keizo é focado, o Yuji consegue o abate em cima dele, responde muito bem a Randalls, vai caindo ali devagarinho, Influência cresce nesse momento, e vai o Tepereta abrindo já a moita, fazendo a identificação de mapa, e Zera tem a visão, obrigado a recuar, e Ornote agora acho que ela cai, hein? Agora a mid lane vai sendo focada de novo, ultimate da Passo, o Sakran vai limpando e altos nadas acontecem, que isso? Ainda não foi dessa vez, passei a bola errado pro meu amigo Ornote, e aí, Então toma aí, ó.
É, tá lá. O Lordzão tá sendo focado agora nesse momento. A Raridade vai pro seu quarto objetivo do jogo, garantido com suficiência aí. A influência cresceu. É, eu queria falar que esse Lorde ele tá com inveja da T1, né? Porque a importância dele tá menor do que ela. Enquanto isso, lá em cima, olha a troca. Bem visionado, agora sim a Downer de número 1 do mid lane cai nesse momento e a influência deixa o caminho mais curto, Gabriel. Deixa o caminho mais curto, a gente consegue ver também os líderes de dano, o Bane batendo bastante juntamente com o Yuji. Caraca, a diferença de 1k entre eles, que da hora. Mas um ponto importante foi exatamente isso, porque eles givaram o Lorde pra segurar a sua T1 e 10 segundos depois perderam sua T1. Divertido. Legal. Troca justa, eu diria. Sim. Justa? É, pensamento a longo prazo. Sim. Ansiedade bateu e não deu. Faz Mas sentido. esse Lorde aí que vem pela rota inferior, tá vindo com uma wave muito boa, inclusive, e aí sim a pressão continua entre as rotas meio e superior. Agora todo mundo vai ter que se localizar para bater diretamente nesse Lorde, essa D2 fica livre, e o Hiroyuki vai sim fazer essa passagem. O Raridade já faz aquele proxy, obviamente, já faz essa participação. Vai ter ainda a Sentinela, obviamente, para a base, para eles conseguirem olhar a sua selva a partir desse momento. Inclusive já é utilizada, a galera já rota para a rota do meio, consegue mais uma T2 e vai abrindo cada vez mais vantagens, são 4 mil de diferença. E o que aproveitou esse Lorde agora não tá escrito, né, Ornotti? É, não tá escrito, aproveitou muito bem. Não levou só a T1, como levou todas elas, todas as T2 também. A equipe da Inf faz uma ótima macro play. E quem faz também uma ótima participação aqui, ó, do AML Galinha. Eita, Recal. Felipe, Belly, Mel, Joca, Lucas Aguiar, Alex Albuquerque, Valeri, que Fomin. Que isso, a galera tá insana aqui no chat, viu? Exatamente, um abraço carinhoso pro meu amigo Luan Galinha, ele que é um também Gente boa. produtor de conteúdo na nossa linda comunidade. Obrigado pelo seu carinho aí no chat conosco. Luan Galinha, beijo pra você, querido. E o nosso Orange aqui sendo visionado agora com a ajuda ali do Little Hair pra farmar tranquilo, né, CB? Com certeza. Essa ideia agora é ter essa pressão, né? Voltar, ou tentar voltar essa pressão que a Influence causou na RND. A gente sabe que já é uma diferença de 4 mil de ouro, então é bem difícil deles, né, acabarem saindo da base, se expor um pouco para conseguir retomar esse controle. Agora, à medida, eles realmente fazerem o que eles estão fazendo agora, andar juntos, pegar alguém fora de posição. Eles têm muito controle de grupo para realmente poder limpar aí algum adversário. Então vamos ver que parte dessa teamfight eles vão querer fazer para pegar alguém fora de posição. Temos aí o Minotauro fazendo front. Frontline, o Blue também vai sendo focado. E o que eu vou focar aqui também é no salve pra GM Fane, pra eu não tomar o ban aqui no chat da MPL, pra não esquecer. Foi por pouco, foi no detalhe. Enquanto isso, olha ali a mid lane, olha a moita da morte. Já vai preparando a pressão pra cima do Lorde lá, hein? É, Acredito momento da natureza, viu? Olha aí, trazendo o vento da natureza, segundo o nosso querido CB, em contrapartida, Influência Min já se posicionando ali no covil do Lorde. E eu acredito que eles vão bater ali sem dificuldade, né, Gabriel? Vão bater sem dificuldade, o Izera tem toda a visão, mas já foi interceptado pelo Shukaku. Ih, ou não, hein? Ou não, olha só o Keyson, tá se posicionando, ele continua ali visionando o Lorde, vai tentar o engage, será? Ele tá sozinho por ali, não sei se ele vai concluir essa investida, vamos ver como é que vai ser. Manipulação do mundo real foi aberta, bem jogado pelo Sakran, abriu também ataque aéreo, garante o abate em cima dele, o Lorde novamente é definido pelo Raridade. Mais uma vez, no detalhe do caçar, ele leva pra casa esse Lorde, não erra o menino, hein? É, leva pra casa o Lorde, leva pra casa um abate pra cima do Keyson também, que foi ali tentar fazer o furto, cometer este crime, e o único crime que ele cometeu foi a funcionalidade de delivery. Entregou ali um... Ah, pensei que era amado demais, pô. Como é? O maior crime dele é amar demais. Itimalia tá voltando, vocês estão vendo, né? Já é a segunda vez que vocês usam isso aqui, Mas né? assim, CB, se amar demais for um crime, eu me declaro culpado. Olha aí! Prisão Maria. perpétua para o Aí. Gabriel aqui, hein, produção? Registre esse momento, por favor, e Cadê o postem meme do nos Gabriel Preso? stories. Cadê? Gabriel Preso, boa. Você da comunidade aí de casa, faz o meme do Gabriel Preso aí, hein, velho? Mas vamos lá, agora é um momento muito complicado. Temos uma influência garantindo pressão em 3 rotas diferentes. Não vai ter a ult do Sakran para todo mundo. Torres irão cair, o Tepereta se apresenta, pode ter aqui a iniciação a qualquer momento. O pick-off
necessário para ter a influência e a sua vitória. É, chega muito bem. Agora a influência abre mais uma T3. Garante ali o Super Minions da rota do mid. Terceira flash. O Lorde vem morrendo. Opa, morreu pro Cristal ali. Conseguiu defender muito bem. Nesse momento a Reynolds. Mas tá difícil pra ele, Ornotti. Tem pressão a todo custo, querido. É, e só tem uma torre. Não para, não para, não para, não. Já vai vendo o Grok. Tepereta faz a frontline. Vai caindo a vida do jogador no Meu meio. Deus, que play. Já foi pra base. Bem jogado, entrou muito bem. Hiroyuki responde muito alto. Zezão vai pra cima. Tepereta finaliza em cera. Eles vêm com tudo. Perde ali um recurso importante, mas tem pressão de mapa. Olha só, o Tepereta cai pro Zezão. Bem jogado, defendido por ele no limite pegando da fogo, hora. bicho. Tá pegando fogo, mas volta pra base. Defende muito bem a Raidon, CV. Mas a que custo, meu querido? A base inteira cai. MVP Cristal por ter limpado o Lorde, né? Obviamente, mas ainda assim não foi uma situação positiva. Eles conseguiram fazer aí a limpeza dos jogadores, tirar um pouco dessa pressão que eles estão agora, mas e aí? Eles só têm uma torre contra a Influence. Eles precisam de mais dias Não dessas tem torre. estruturas. Correção. Oi? A torre foi de vala também. Não, uma torre só, pronto. Ah, o Cristal, né? Calma, não, tô falando. Ó, aí, eles têm contra-influência e uma torre, né? Que eles levaram uma torre na influência. Ah, tá. Não, aí sim. É, isso é verdade. E aí, Correção é muito errada, né? complicado, pô. Correção da correção. Correção da correção. Pô, 9 torres a 1, amigo, tá uma coisa errada aí nessa situação. Agora daí, já ó, tá desafogando aí. Exatamente. E a tranquilidade que a Randalls novamente faz ali, deixa o Lorde bater novamente no Cristal pra focar os inimigos, foi absurda, né? E agora vai ser complicadíssimo defender, não tem base, pode vir Super Minion de tudo o que é lado. A gente já vê ali, por parte da Influence, vai puxando, né, o side lane, Grok vai impondo pressão. A gente já sabe que eles são os caras do objetivo, o Lorde já vai nascendo e quero ver qual que é o milagre que a Randalls vai ter que fazer, porque Vai ter que build rezar essa Bíblia pode logo. não ser suficiente. Olha esse Do CV. Neida. Pelo amor de Deus! Vamos que é hora. Acabei de ver o CV dando forças aí pra galerinha fazer o Lorde ou pra galerinha da RND segurar barra, aí. não falei quem, quero ver logo. Vamos ver como é que vai ser. O Keizo foi posicionado por ali, mas caiu, Sumiu! perdeu o imortal, ataque Virou. aéreo aberto muito longe, deixou a realidade pelo meio do caminho, limpou ali, bela jogada por ele, vamos ver se vai ter o roubo, tá lá. Nada. Mais uma vez, 100% de aproveitamento, garante o Lorde, double kill nas mãos dele. Tepereta cresce nesse momento, leva mais um abate importantíssimo, Gabriel. Enquanto isso, o Zezão vai tentando limpar por aqui, Zezão, consegue Zezão. por cima da mão dele, pega aqui o double kill nas mãos dele, vê se a tanque Buscou, cantou, buscou. vai pra tripla eliminação sozinho, mas tá Nossa, tomando Yuji, que dano! Caraca, que dano o Yuji. Ali o Zezones foi pra cima tentando garantir abate. Que play, cara. Ele tava miado, conseguiu estacar, levou 2 de vala, mostrando o porquê é um dos principais nomes na sua funcionalidade de Gold Laner. Curiosidade pra vocês aqui agora, informação rápida, raridade, 100% de aproveitamento do Caçar, é o único até agora, hein? Um único? É o único, 100% sim. Não, o Keizo até agora não consegue chegar vivo no objetivo. Tá lá o Lorde, descendo pra cima do Sacran, abre ali o Sacran, ultimate ataque aéreo pra tentar limar com tranquilidade, Segura, mas fica segura. difícil. O Keizo tá por ali, tomou o dano novamente, mordida do Nossa tubarão, a realidade tá lá, Senhora! eles vão focando diretamente, ele tira o jungler do inimigo, fica mais difícil, não consegue entrar na base, o Cristal ainda está de pé, CV! Eu não estou acreditando nisso. Já era pra esse Cristal aí ter ido de base há muito tempo. O poder que o Sacran tá dando pra essa equipe pra conseguir fazer esse clear wave é absurdo. Temos uma luta agora, ainda continua sendo um 5 contra 4. É o momento da Influência agora fechar o jogo. Chega agora os dois que estavam faltando na TF, o Lorde tá... O Lorde já foi. Focando O Cristal tá lá. diretamente o Cristal focado pela influência, vai Acabou. buscar o GG. Nossa.